No segundo vídeo dessa série sobre modernidade, eu apresentei as condições necessárias para que, na modernidade, emergisse um direito e um dever fundamental de todo cidadão: ser livre. Por ser livre, compreenda a capacidade de gerar as suas próprias leis morais. Em outras palavras, leis que emanam da vida humana em sociedade e não de indivíduos ultrapoderosos ou de textos sagrados. São leis que são criadas por mim ou por você e que são morais na medida em que podem ser aplicadas a qualquer outra pessoa que vive na sociedade em que eu e você vivemos. Não é, portanto, uma lei que é boa para mim e é ruim para você, ou uma lei que é boa para você e é ruim para mim. Não, a lei moral que a gente se autodetermina e que é a lei moral exigida pela modernidade é uma lei que é boa para mim, para você e para os outros. Para qualquer outra pessoa, esteja ela ao seu lado ou esteja distante, que participe da sua sociedade e seja como você e eu, capaz de liberdade e de concordar que essa mesma lei é boa para ela, para mim e para você. Isso é liberdade. Mas essa liberdade também é algo que exige de cada um de nós o uso da razão e do conhecimento prático. Para exercermos a nossa liberdade a cada momento de nossas vidas, precisamos ser reflexivos, ou seja, pensar nas consequências dos nossos atos a partir dessas leis morais que reconhecemos como universalmente válidas na sociedade em que vivemos. Pensar nas consequências dos nossos atos é uma parte muito, mas muito difícil desse processo de liberdade. É um processo difícil que deve ser exercitado no cotidiano. Assim como também é bastante difícil perceber quais são as leis morais que regem a liberdade em que vivemos. A modernidade é, de fato, uma transformação reflexiva. Refletir é usar a razão em diálogo com as suas experiências sensíveis. É buscar o progresso, é buscar o desenvolvimento humano, a partir da produção de novos conhecimentos que vão de par com esse conhecimento sensível e essas leis morais que nós mesmos atribuímos à nossa sociedade. E é nesse sentido que a ciência propulsiona as sociedades humanas republicanas, democráticas e liberais em direção à etapa de desenvolvimento econômico, moral e social que jamais vimos na história da humanidade. É nesse sentido que hoje, apesar de continuarmos a colocarmos em risco a vida dos seres humanos no planeta Terra, porque investimos demasiado em alguns tipos de instrumentos, matérias e combustíveis, que nós ainda assim, porque somos reflexivos, recobramos a consciência que nossas leis morais também se estendem ao que é não humano, como muitos dos habitats naturais que encontramos ao nosso redor e distante de nós, como muitos animais, seres minerais, seres vivos. É nesse sentido também, pela reflexividade, que lutamos sistematicamente pela manutenção de uma visão de seres humanos como seres destinados à liberdade e à emancipação. Tudo isso que eu acabei de falar é muito diferente de uma visão de mundo onde os seres humanos são mais uma das criações divinas entre tantas outras existentes. É muito diferente de uma visão de mundo onde cada pessoa nasce vinculada a uma comunidade, a uma rede de parentesco, de tal maneira que seu destino nesse mundo é mais ou menos previsível, pré-determinado e necessário. Na modernidade, você e eu somos seres reflexivos que podem, a qualquer instante, abdicar da própria liberdade, inclusive isso. Podemos abrir mão de pensar nas consequências dos nossos atos, inclusive isso, e repassar essa reflexão para um guru, para um intelectual, para um médico, para um professor, para um líder espiritual. Nós temos a liberdade de fazer isso porque somos seres reflexivos e porque somos seres modernos. E ao fazer isso, não perdemos a nossa vida. Continuamos a existir e podemos ter até uma vida boa. Mas ao abrir mão do nosso dever e da nossa responsabilidade moderna, nós estamos colocando em risco o próprio projeto moderno, a própria sociedade onde vivemos.
Porque o projeto moderno depende de um número massivo de pessoas livres que vão comunicar esse projeto emancipatório de uma geração para outra, de uma pessoa para outra, e que vai inclusive reiterar esse processo a cada eleição. Se você abrir mão da sua liberdade, você pode, porque num mundo moderno e numa sociedade livre e democrática, até isso você tem direito. Mas você estará enfraquecendo e matando um pouquinho o projeto moderno que tornou possível essa decisão. É nesse quadro, aliás, que se coloca a dimensão de inacabado da modernidade que falam autores como Anthony Giddens e Zygmunt Bauman. A modernidade é um projeto inacabado porque depende dessa liberdade de cada um de nós. Uma sociedade republicana, ela é fundada por pessoas livres e ela é transmitida de geração a geração por outras pessoas livres. Quem abdica desse projeto, abdica da tradição e torna o projeto mais frágil. Eu não sei quanto a vocês, mas eu admiro o projeto da modernidade, porque é através dele que me descobri livre. E é porque sou livre que posso emitir juízos sobre erros e acertos que eu, você e outras pessoas livres tomam e tomaram em suas vidas. É apenas em uma sociedade moderna, pelo que eu aprendi na minha vida de liberdade, que eu posso julgar os meus próprios atos e os dos outros. Se eu abrir mão da minha liberdade e a sociedade em que eu vivo derivar na ditadura ou no absolutismo, continuarão a existir erros, continuarão a existir acertos também, mas eu não terei voz, eu não terei palavra. E talvez eu ou as minhas filhas sequer terão consciência de que um dia tiveram pessoas com direito à voz e à palavra. Porque todo absolutismo e ditadura é, antes de tudo, um investimento massivo no esquecimento e na ignorância. Porque para que a força bruta do soberano possa subsistir em meio a milhões de pessoas, é preciso que muitas, mas muitas delas, abram mão da lembrança de que um dia foram livres, ou de que, se quiserem, poderão aspirar à liberdade novamente. É disso que se trata o projeto moderno, é disso que se trata a liberdade. Eu agradeço a você por ter acompanhado essa aula e espero que a discussão tenha insuflado um pouco o seu espírito moderno, o seu espírito de liberdade. Até mais e nos vemos numa próxima aula.